Olá! Já parou para pensar por que certas músicas, filmes ou até ideias simplesmente explodem, enquanto outras, tão boas quanto, acabam sumindo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás dos grandes sucessos com base nas ideias do livro Hitmakers, de Derek Thompson. Vamos direto ao ponto, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Existe mesmo uma fórmula mágica, um tipo de receita de bolo para criar um hit? Para começar a entender isso, vamos voltar no tempo. Pensa naquelas risadas de fundo em séries antigas, a famosa trilha de risadas. A sacada genial é que os programas que usavam isso eram vistos como mais engraçados, mesmo que as piadas fossem idênticas. Isso já mostra o quanto a nossa percepção do que é bom pode ser influenciada. É a primeira peça do nosso quebra-cabeça. E o centro desse quebra-cabeça todo está numa tensão que existe dentro de cada um de nós. É como se a gente fosse puxado o tempo todo para dois lados completamente opostos. É o seguinte, nós somos, ao mesmo tempo, neofílicos e neofóbicos. Parece complicado, mas é simples. A gente adora o que é novo, a novidade, a surpresa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um medinho do que é estranho demais, do desconhecido. A gente se sente seguro com o que já é familiar. E aí, como é que os criadores de hits resolvem esse paradoxo? A resposta para esse dilema tem nome. É um conceito super poderoso criado por um designer industrial chamado Raymond Loewy. Ele encontrou o que a gente pode chamar de ponto ideal. Vamos entender o que é o princípio Maia. Maia significa Most Advanced Yet Acceptable. Em bom português, o mais avançado, porém aceitável. A ideia é criar algo que seja ousado, que seja novo, mas que, no fundo, ainda tenha uma base em algo que a gente já conhece e entende. É o equilíbrio perfeito entre chocar e ser compreendido. Pensa assim, é como estar numa estrada escura, totalmente nova, que de repente dá na rua da sua casa. Essa mistura de surpresa com conforto. Quer ver como isso funciona na prática? Vamos pegar Titanic. A história ali não é 100% nova, né? É basicamente a mesma estrutura de Romeu e Julieta. Um amor proibido, famílias rivais, mas tudo isso acontece num cenário novo, espetacular. Um navio gigante que está afundando. O familiar deu a mão pro novo. A mesma coisa com Star Wars. O que o George Lucas fez? Ele pegou gêneros que o público já amava de paixão, faroeste, filmes de samurai, aventura, e misturou tudo isso num universo completamente novo, no espaço. Isso fez o desconhecido parecer seguro, mas ao mesmo tempo super empolgante. E olha, isso não vale só para filmes não. O Spotify descobriu isso quase sem querer. A playlist Descobertas da Semana era para ter só música nova, mas um dia um bug fez com que ela incluísse algumas músicas que a pessoa já conhecia. O resultado? O engajamento, a popularidade da playlist disparou. É a prova de que a gente quer o conforto do que já conhece misturado com a emoção da descoberta. Beleza, então parece que o segredo é encontrar esse ponto de equilíbrio do Maia, certo? Bom, mais ou menos, porque bem na hora que a gente acha que entendeu, vem uma grande reviravolta na história. Ter um produto perfeito, simplesmente, não basta. E essa frase aqui resume tudo. O conteúdo pode ser o rei, mas a distribuição é o reino. Pensa só, um rei é poderoso, claro, mas sem um reino para governar, ele não é ninguém. A distribuição é esse reino. É como a ideia chega até as pessoas. Um caso que ilustra isso perfeitamente é La Casa de Papel. Quando passou na TV espanhola, foi um fracasso. Audiência baixíssima, série cancelada. Aí a Netflix compra os direitos e vira um dos maiores fenômenos globais. A série era exatamente a mesma. O conteúdo não mudou um pingo. O que mudou foi o reino, a distribuição gigantesca da Netflix. O Instagram é outro exemplo clássico de uma estratégia genial de distribuição. Eles não simplesmente lançaram um aplicativo e esperaram o melhor. Não. Primeiro, eles deram acesso a um grupo pequeno de influenciadores de tecnologia. Essas pessoas começaram a postar fotos com aqueles filtros únicos e isso gerou uma curiosidade, um desejo enorme na rede deles. Quando o Instagram finalmente foi lançado para o público, já tinha uma multidão esperando ansiosamente para entrar. Ok, então se a distribuição é tão crucial assim, o que isso realmente quer dizer para quem cria alguma coisa? Quer dizer que o jogo não é só sobre o seu público direto. E aqui está, talvez, a peça final do quebra-cabeça. O verdadeiro alcance viral, a verdadeira popularidade, não vem só das pessoas que seguem você. Vem das pessoas que seguem essas pessoas. A meta é criar algo tão interessante, tão irresistível, que o seu público se sinta compelido a compartilhar, a se tornar ele mesmo um distribuidor do seu conteúdo. Então, juntando tudo, a gente chega numa espécie de fórmula. Não é mágica, mas é um caminho. Você pega algo familiar,
adiciona uma pitada de novidade, esse é o princípio Maia, depois você multiplica isso por uma distribuição poderosa, o tal do reino. O resultado? Um sucesso em potencial. Mas mesmo com essa fórmula em mãos, o livro termina com um banho de água fria, uma lição de humildade de um gênio do entretenimento. Ele disse, ninguém sabe de nada. No fim das contas, o sucesso nunca é 100% garantido. Sempre vai haver um espaço para a sorte, para o timing perfeito e, quem sabe, para um pouquinho de pó de pirlim-pim.